Olá, meus amores, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de explicação de atividade. Hoje, dia 5 de outubro de 2021, a nossa aula é de História e a gente vai falar um pouco sobre as mulheres no poder no Egito Antigo, tá bom? Então vamos lá, página 70. As mulheres no poder. Nas sociedades do Egito Antigo, as mulheres desempenharam papéis de destaque e algumas tornaram-se rainhas poderosas, como rainhas faraó. Entre elas estão Hatshepsut e Nefertiti. O professor Manuel já ouviu falar muito nessa rainha, Nefertiti. Hatshepsut, cujo nome significa a mais nobre, reinou sozinha por muitos anos. Entre seus feitos notáveis está a expedição ao reino de Punt, na atual Somália. Os registros dessa comitiva e de sua viagem foram inscritos em um monumento fúnebre feito em homenagem a ela. Segundo partes dessa inscrição, a rainha Hatshepsut, nós temos aqui embaixo a informação do que aconteceu na viagem, Ela carregou os navios com as maravilhas de Punt, madeiras aromáticas da terra divina, uma quantidade impressionante de mirra, árvores de mirra, de ébano, marfim puro, incenso, cosméticos, macacos, cachorros, peles de pantera, Ela trouxe muita riqueza. Então, aqui na lateral do nosso livro, nós temos a representação da estátua da rainha faraó Hatshepsut, segurando 2 vasos com oferendas de leite e vinho. Essa estátua ela foi feita há cerca de 3.500 anos. Tá bom? Aqui nós temos o busto da outra rainha faraó, que é Nefertiti, feito há cerca de 3.500 anos. Então, nesse busto de Nefertiti, a gente consegue identificar a presença da coroa, As rainhas egípcias usavam coroas bem diferentes das coroas, a exemplo, das cortes europeias. Tá bom? E vemos também o colar, O colar real que ela utilizava. Vamos lá. As mulheres camponesas e artesãs não tinham os mesmos privilégios que as rainhas, mas podiam exercer diversas ocupações, ter bens materiais, casar-se por vontade própria e até pedir o divórcio. Então, vocês veem que o Egito Antigo, uma das mais antigas civilizações, naquela época a mulher já tinha esse espaço, Então vamos lá. Terceira questão. Em sua opinião, as mulheres eram valorizadas na sociedade do Egito Antigo? Por quê? E aí a gente vem para a página 71 do nosso livro, onde a gente vai falar do Estado e da religião no Egito, tá certo? Então, os egípcios, assim como os indígenas, só um momento. Eles faziam parte de uma sociedade politeísta. O professor Manuel já explicou algumas vezes o que é uma sociedade politeísta, É uma sociedade que acredita na existência de mais de um Deus. Então vamos lá para a nossa leitura da página 71. Os egípcios antigos procuravam explicar os fenômenos da natureza pela religião. Eles cultuavam diversos deuses que podiam ser representados com formas humanas e também formas de outros animais. Alguns animais eram considerados deuses e muitos deles estavam relacionados aos ciclos agrícolas. Por exemplo, a semente representava o nascimento, o crescimento, a planta, a morte, a colheita e o renascimento, porque eles acreditavam na vida após morte, a nova semente. Entre os principais deuses egípcios, destaca-se Ra ou Atum, o deus do sol. Segundo a mitologia egípcia, ele teria dado início à criação
de outros deuses e dos seres humanos. Outras divindades importantes são Ísis, senhora do trono do Egito, associada à maternidade e à fertilidade, certo? Então, a rainha Ísis, ela é associada à fertilidade e à maternidade. Aí, depois de Ísis, ok? A gente tem Osíris, que é o deus dos mortos. Segundo o mito, Ísis e Osíris tiveram um filho chamado de Horus, que é o deus do céu, que também representava o faraó e a raça humana. Horus tem corpo de homem e cabeça de falcão. Seu olho direito é o sol e seu olho esquerdo é a lua. No Egito Antigo, Estado e religião estavam intimamente ligados. Por isso, o faraó, o faraó era associado a divindades como Ra e Horus. Ele era considerado o escolhido dos deuses para governar a terra. Vamos conhecer alguns deuses do Egito Antigo. A gente vem aqui, ó. Aqui nós temos o primeiro, que é Osíris, o deus da vida após a morte. A segunda é Ísis, a deusa da maternidade, da mágica e da fertilidade. O terceiro nós temos o deus Horus, que é o deus da vingança, do céu, da proteção e da guerra. Choti, que é deus do conhecimento e da sabedoria. Ra, o deus do sol. Sete, deus das tempestades, do deserto e do caos. Em continuação, Amun, né? O rei dos deuses e deus dos ventos, esse aqui, ó. Aí, esse aqui é Ptah, que é deus da criação, das artes e da fertilidade. Nós temos Hathor, que é a deusa, essa daqui, ó. É a deusa do céu, do amor, da beleza e da música. Temos Sekhmet, que é a deusa do fogo, da guerra e da medicina. Temos Anubis. Deixa eu tentar melhorar aqui, galera. Pronto. Anubis, que é o protetor dos mortos e da embalsamação. O processo de embalsamação, ele acontece até hoje, né? As pessoas são embalsamadas, tipo, a pessoa faleceu, tem um parente que mora distante. É porque geralmente um corpo, ele perdura 24 horas, né? Antes de ser sepultado. Então, quando fazem o processo de embalsamação, esse corpo ele dura 2 dias, 3 dias, ok? Embalsamar já existia no Egito, hoje a gente ainda chama de embalsamar, e era utilizado no processo de mumificação, tá certo? Então vamos lá. E por último nós temos Maat, que é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Então, esses deuses, eles são classificados em 2 categorias. Ó, nossa quarta questão. Então, de verde, nós temos os deuses antroposomórficos, que são os deuses que existe a mistura do humano com o animal. E temos os deuses antropomórficos, que são aqueles que possuem como é que eu posso dizer? A fisionomia apenas humana. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, identificar quais são os deuses antroposomórficos, que são aqueles que possuem, por exemplo, como o deus Horus, né? Ele possui a cabeça de falcão. Então, eu vou circular o deus Horus de verde. Então, vocês vão circular todos os deuses que possuem mistura humana e animal de verde, e todos os deuses que possuem apenas a forma humana de marrom. E aí, meus amores, nessa página 72, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o processo de mumificação, tá bom? Então vamos lá. As múmias egípcias. Os egípcios antigos acreditavam na vida após a morte e que a alma do morto poderia retornar ao corpo
para retornar ao corpo. Para que isso acontecesse, era preciso antes purificar o corpo. Esse processo de purificação e preservação do cadáver é conhecido como mumificação. As técnicas de mumificação eram secretas e poucos registros sobre elas foram deixados pelos escribas egípcios. Lembrando, escribas eram os profissionais responsáveis pela documentação escrita do reino. Os principais vestígios delas são as múmias. Com base nas análises feitas sobre elas, foi possível aos pesquisadores identificar as etapas gerais da mumificação de alguns faraós. Então, para responder essa questão, vocês vão ter que prestar atenção em tudo, principalmente na ordem que o professor vai ler agora, certo? Para poder colocar em ordem aqui. Então, primeiro, geralmente, o cérebro e outros órgãos internos do corpo eram retirados e guardados em vasos nos quais havia líquido que favorecia a preservação deles, no caso do formol, não é? As cavidades do corpo eram limpas, segundo passo, eram limpas com ervas fermentadas e depois preenchidas com substâncias aromáticas, como por exemplo a mirra. Depois, o corpo então era costurado e mergulhado em um tanque com sais. E após 70 dias, o corpo era lavado, enfaixado e selado com uma goma. E, por fim, depositado em um sarcófago. Então, um sarcófago é como se fosse a urna que nós hoje chamamos de caixão, que os corpos, que as múmias eram depositadas, ok? Então, o que é que vocês vão precisar fazer nessa atividade? A seguir, numere as etapas da mumificação na ordem de ocorrência. Vamos lá. Costurar o corpo e colocá-lo em um tanque com sais. Acontece em que ordem? 1, 2, 3 ou 4. Retirar os órgãos internos do corpo. Lavar o corpo, enfaixá-lo e depositá-lo no sarcófago. Limpar as cavidades do corpo com ervas e preenchê-las com mirra. Veja, eu vou dar só um exemplo. Eu já sei que o último passo da mumificação é esse, lavar o corpo, enfaixá-lo e depositá-lo no sarcófago. Então, eu já venho aqui colocando o número 4. Identifiquem a ordem de ocorrência do restante, tá bom? Qualquer dúvida, necessidade, pergunta, pode mandar mensagem para mim, eu estou à disposição de vocês, ok? Concluindo a atividade, enviem no meu privado. Um cheiro no coração e até nossa aula de amanhã.